papel que você acha que os empreendedores não sociais podem ter dentro desse ecossistema que você está tão em contato? Olha, eu acho que todo negócio, aquilo que a gente falava lá atrás, Sim. deveria ser social. Sim. E se ele não é 100%, não nasceu ali, eu acho que você imaginar que você tem que devolver para a sociedade, ter um papel social importante, é básico. Eu acho que quanto mais empresas, empresários olharem e se aproximarem do ecossistema de empreendedorismo social, mais força a gente vai ter. Porque sem a força, sem a grana das empresas e sem política pública e sem o Estado estar junto ali, a gente não vai sair desse atoleiro que a gente está. Porque o empreendedor social está ali, está testando um modelo. Ninguém conseguiu, né? Ele até testou agora. Aquele modelo, está dando certo naquela comunidade, a gente tem que levar aquilo para o Brasil, para o Estado, para o município e tal. Então, e esse potencial de escala só vem por meio de empresas ou do governo. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que ela é muito especial porque ela é uma baita jornalista, que é a Eliane Trindade. Ela chegou aqui, gente, quase de caiaque, porque tá um dilúvio apocalíptico e essa mulher chegou toda molhada, quer dizer, mais os pés, né, porque ela deve estar com guarda-chuva, mas já me senti super honrada. E assim, eu quero falar um pouco de você, porque você hoje é um dos grandes nomes do empreendedorismo social no Brasil. E quem me conhece e me segue, quem não conhece não me segue, deveria, na minha humilde opinião, entendeu que eu tô precisando de seguidor, hashtag, mas eu valorizo muito o empreendedorismo social mesmo, assim. Ela é editora do Prêmio Empreendedor Social, uma parceira da Folha de São Paulo e da Fundação Schwab. Eu fiquei pensando se falava assim. Schwab, que é uma das comunidades irmãs do Fórum Econômico Mundial de Davos. Ela é coordenadora da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais e titular da coluna Rede Social, também da Folha. Não bastando isso, graduada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília. Eu acho que eu não preciso falar o ano, porque isso não é necessário, entendeu? Não. E ela fez pós-graduação em Ciências Políticas na Universidade de Pisa, na Itália. Não é pizza, é Pisa, na Itália. Eu quis fazer sotaque. Pizza, mas sem pizza. É Pisa. E, gente, aí passou por vários veículos, como Isto É, Época, Marie Claire, a revista da Folha. E em 2002, isso eu quero falar porque ela venceu o prêmio Ayrton Senna de jornalismo. Isso é motivo de muito orgulho. Não bastando, ela falou que acha que eu faço muita coisa. Eu ainda nem acabei, não tô nem na metade da história dela, tá? Aguenta aí. Em 2005, ela lançou o livro-reportagem As Meninas da Esquina, que reuniu os diários de 6 meninas vítimas de exploração sexual no Brasil. E até inspirou o filme Sonhos Roubados, em 2009, que foi dirigido pela Sandra Werneck. E, gente, ela é baiana, ela é uma figura, ela já chegou aqui esbanjando simpatia, eu preocupadinha, porque eu falei, gente, essa mulher vai chegar aqui chutando, mas chutando mesmo, porque eu estaria assim, entendeu? Não, ela chegou com um sorriso no rosto, falei, você pode me dar um paninho pra eu limpar o meu sapato? E aí, bem-vinda. Cá estamos. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada. Você e o Jeff aí são especiais, por isso que eu tô aqui pra gente ver esse papo, que eu espero que seja bem bacana. Vai ser, você falou que já foi, será. E eu quero começar te perguntando, porque a tua trajetória é linda, né? E o que te levou para perto do empreendedorismo social? Eu acho que a carreira da gente, a gente vai construindo, né, um caminho, e acho que uma coisa vai te puxando para outra. Eu acho que foi um pouco isso. Eu começo minha carreira em Brasília e eu sempre quis trabalhar nessa área de sociedade. Eu não queria fazer jornalismo político nem econômico. Eu acho que tudo é política e economia, sim, mas eu sempre olhei essa coisa social. E de Brasília eu já comecei a cobrir o Brasil. Eu queria fazer matérias no Brasil profundo. Eu ia para a Câmara Federal, na Isto É, eu era repórter na Isto É, e eu ficava conversando com os deputados daqueles lugares mais longínquos do Brasil. E eu pegava pautas maravilhosas ali, sabe? Tava todo mundo querendo falar com as estrelas, eu ficava falando com baixo clero mesmo. Eu adorava falar com o deputado lá de Alagoas, do interior, e ele me contava as histórias naquela cidade dele. E aí eu convenci a revista a me mandar, fiz matérias incríveis, assim. Eu fui para Madeira Mamoré, em Rondônia, fui para o interior do Brasil e eu cobria um pouco esse Brasil, fazia matérias de nacional, que a gente chamava assim, de educação, saúde, a partir de Brasília. E em um dado momento eu falei, eu quero ir para São Paulo, porque era daqui que as coisas aconteciam. Vim para São Paulo para fazer isso mais um pouco. Aí depois fui para Marie Claire. Na Marie Claire eu já eu já tentava esse olhar, uma revista feminina, né, que tinha uma pauta mais hard, assim, eu me ocupava dessa parte
hard. E eu falei, eu consegui fazer coisas incríveis na Marie Claire nessa área social. E esse prêmio Ayrton Senna é uma reportagem que eu tenho muito orgulho. Por quê? Porque é uma reportagem na acepção da palavra, uma grande reportagem, e que a gente hoje em dia não tem mais tempo de fazer nos veículos. A gente não consegue mais ficar 5, 6 meses dedicadas a um assunto. E na Marie Claire eu fui tocando, a minha ideia era, se falava muito da violência no Jardim Ângela, aqui em São Paulo, e onde morria mais gente do que na Colômbia em guerra. Era um índice de assassinato de jovens, sobretudo negros e tal. Eu falei, cara, eu queria entender o que está acontecendo no Jardim Ângela. Eu fui visitar uma escola. E lá eu tive a ideia de pedir para a diretora, falei, você tem uma foto da sua primeira turma? Ela começou a falar com muito carinho da comunidade. Não estava falando de violência, ela estava falando das pessoas, daqueles meninos que ela estava educando, né? Jusileide, nunca me esqueço do nome da diretora. Aí a Jusileide falou assim, e me mostrou a foto da primeira turma de crianças. Aí eu fiquei encantada, aquela clássica foto de todos os alunos reunidos. Aí eu falei, eu quero fazer uma reportagem sobre essa foto. Ela me olhou, sobre essa foto, eu falei, eu quero descobrir o destino desses 22 meninos que estão aqui. E aí eu fui atrás da história de todas aquelas crianças, dos sobreviventes, porque só tinha a tragédia do Brasil, do que era a década perdida, estava naquela foto. Ela não lembrava muito mais das crianças, eu fui recuperando tudo e tinha uma merendeira chamada Santa. Aí eu virei, Santa, você vai ser a minha guia aqui. Aí eu comecei a voltar no Jardim Ângela todo final de semana, porque você não encontrava as pessoas, para ir atrás das histórias. Aí fui puxando o fio da meada para descobrir o que tinha acontecido com cada menino daquela história. E aí a gente reuniu, no final desse périplo aí, a gente fez um encontro na escola com os sobreviventes. E aí a foto é chocante, que são as duas fotos e os vazios. As crianças que morreram. É uma reportagem linda, porque aí é isso. Quem chegou, só uma menina chegou ao ensino superior. Então você mostra a desigualdade econômica e social do Brasil, o que é você estar condenado a viver naquele lugar. E achei meninos em presídio, achei, claro, aqueles que estavam já morreram, que foram assassinados, que mataram, tinham assassinos. Eu vou te falar, eu tô emocionada porque assim, você falar sobreviventes... É isso. Cara, não é uma tragédia, é uma foto escolar. É uma foto de uma escola. É assim, o futuro tá ali, é aquele futuro que não chegou para 20 e tantos. Foram 42 crianças, 22 sobreviveram, que eu achei, que eu consegui localizar. E foi maravilhoso, assim, foi uma viagem o que significa você ser uma criança nascida na periferia, naquele CEP, naquela escola, e o que aquela escola onde aquela escola pode te levar. E a única menina que se formou, era linda a história dela. A mãe ia todos os dias levá-la e buscá-la no ponto de ônibus. Ela chegava de madrugada e aquela mãe, para que aquela filha chegasse com segurança, ela ia todos os dias. Ela andava 2 quilômetros até o ponto de onde ficava esperando a filha voltar. Então, quer dizer, a força dessas pessoas para fazer mudar aquele destino, né? E eu encontrei um outro pai também que tinha enterrado 5 filhos. E era uma tragédia aquilo e tal. E aí eu encontrei assim, além da tragédia, você tinha muita resiliência, você tinha força. Acho que essa reportagem foi a reportagem mais importante que eu fiz na minha vida. Assim, essa foi quem ganhou o prêmio? Foi ganhou o prêmio Ayrton Senna, o que eles vão ser quando crescer. E aí depois eu saí da Marie Claire, e aí lá na Marie Claire eu tive a ideia de fazer uma reportagem que virou livro, que era exploração sexual, mas eu fiz fora, eu já fiz como projeto, pessoal pensando com cabeça de jornalista, e um dia um amigo meu falou assim, menina, isso não é uma reportagem, isso é um livro, mas seja mais ambiciosa, no sentido de fazer algo mais aprofundado. E aí eu fiz o livro, aí o livro são os diários de 6 meninas prostituídas. Caramba, e aí eu queria entender, quantos anos você tinha na época que você fez isso? Olha, eu tava com 26 para 27 anos. Porque assim, a gente fala de propósito, né? Que momento que isso nasce, né? Esse interesse por tirar camadas, né? Por ver o que tá por trás, por ver... Porque eu acho que isso é mal de pisciano, eu sou meio assim também. Pisciano é uma tragédia. Pisciano, gente. Mesmo uma pessoa que gosta de tirar camada é pisciano, né? A gente adora mergulhar, o problema é sair depois. E gosta de gente, né?
Desde a faculdade, eu acho que o meu TCC era uma rádio comunitária dentro de um acampamento em Brasília. É muito engraçado isso. Eu conto para as pessoas, e as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver com jornalismo. Todo mundo fazendo em Brasília, na UNB. Eu e uma amiga, nós fomos fazer isso, fomos instrumentalizar aquela comunidade para ter uma rádio comunitária que eles estavam lutando pelo assentamento, né? Era uma invasão, uma favela, né? E aí eu fiz esse TCC e tal, fui para lá, ficava dentro daquela comunidade, né? E foi muito legal. E aí, o meu primeiro emprego eu devo a isso. E muita gente não entrou no jornalismo e eu entrei, olha que coisa engraçada, eu fui fazer minha primeira reportagem, meu primeiro dia no jornal lá de Brasília, chamada BSB News, um jornal que nem existe mais. Aí eu chego para fazer a matéria, né, a primeira pauta, né, primeiro dia de trabalho, aí o cara falou assim, olha, a polícia vai retirar uma comunidade aí e tal, ele nem me falou qual era a comunidade, você vai lá acompanhar esse trabalho da polícia. Era nessa comunidade. Da Telebrasília. E aí é destino, né? Aquelas coisas. E eu conhecia profundamente a história daquelas pessoas. E foi uma ação policial muito violenta. E aí virou a manchete do jornal. Eu escrevi 2 páginas no jornal, a estagiária. Aí eu fui contratada no dia seguinte, o editor-chefe, eu nunca me esqueço desse episódio. Quem é esse ET? Porque a primeira matéria era Eliane Trindade. E as outras eram ET. Eu sabia toda a história daquele acampamento. Então, assim, a pessoa que foi machucada e ferida, eu sabia quem era. Então, eu sabia. Eu convivi com aquelas pessoas. E eu fui contratada e virei colunista do jornal no segundo dia. Que maravilhoso. Foi muito legal. Assim. Agora, me conta porque eu sempre fico pensando assim, né? Da onde que vem essa vontade, né? Da onde que surge? Em que momento da tua vida você se percebe preocupada com o outro? Com o outro nesse sentido de aprofundar, não de, eu me preocupo com o outro, né? Porque você foi a fundo, você tornou isso a tua profissão. Acho que assim, a vontade de ser jornalista era muito essa vontade de entender o mundo e retratar, reportar mesmo. Acho que a qualidade de um bom jornalista é essa vontade de saber, de querer saber do outro, de entender, de olhar, de saber ouvir. Eu acho que essas são qualidades que, assim, não tem nenhum outro jornalista na minha família. Foi uma surpresa, assim, todo mundo achar que eu fosse seguir por essa carreira. Todo mundo imaginava que eu fosse fazer direito, fosse fazer alguma outra coisa. E todo mundo falava, você escreve direito, você escreve bem, você gosta de ler. Então, aí foi meio natural. Quando eu comecei a entender mais profundamente o que é a profissão e o que é os acessos que você tem, o que você pode fazer sendo jornalista, né? Eu acho que só me fez entender que eu tinha feito a escolha certa. E aí também você vai direcionando que caminho você quer seguir dentro dessa carreira, né? E aí eu acho que isso me trouxe para São Paulo, isso acabou me levando para a Folha, e o empreendedor social, que é a tua pergunta original lá, eu estou Adoro, chegando. porque são 2 piscianas, talvez a gente nem chegue na resposta. A gente vai navegar e uma hora ela vem. Quando o som do paredão toca. Talvez ali o fato de eu ter feito livros sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, acho que ele chamou a atenção do editor-chefe do jornal, né, que na época era o Sérgio Dávila, e aí ele me convidou para ir para o Empreendedor Social, que era um projeto do jornal. Eu tinha editado a revista, né, a revista da Folha, tinha trabalhado na revista Serafina, tinha feito outras coisas no jornal, tinha sido repórter especial, e ele viu ali que eu tinha essa pegada. E é engraçado que eu vinha de uma experiência que era o oposto, assim, eu estava trabalhando com a Mônica Bergamo na coluna, gostava muito, era um mundo... Outra experiência do jornalismo, bem interessante. Mas como eu tinha feito esse trabalho do livro de exploração sexual, falando muito desse trabalho e da importância também de você ter uma rede de proteção social para essas meninas que estão ali desassistidas, que estão vulneráveis, né, e viram mercadoria fácil no mercado de sexo, né, porque é disso que se trata, né, exploração sexual é isso, são crianças, são meninas pobres e o cartão de crédito delas para a sociedade de consumo é o próprio corpo. Então é para ter o patins, é para comer,
também para pagar o remédio de um avô, de um tio. Essas meninas acabam sendo prostituídas, né? Elas não se prostituem, né? Elas não sabem nem o que é o comércio sexual, como muitas vezes elas começam. Isso o livro denuncia, mostra e tal. Então esse livro virou uma referência mesmo nessa área. Acho que foi um primeiro trabalho assim, jornalístico importante no sentido de mostrar, dar voz a essas meninas. São 6 diários, é uma coisa muito adolescente contar isso e tal. E aí quando eu tô na Folha, eu sou chamada para fazer esse projeto e foi uma surpresa, porque eu era do jornal, mas estava em outras áreas. Eu não conhecia e confesso que empreendedorismo social para mim era algo muito distante. Eu conhecia o trabalho de ONGs e tal, mas não como um ecossistema mesmo, né? Então foi muito interessante entrar, entender esse conceito, me aprofundar. Presente, né? É que vai de encontro com um pouco tua trajetória lá de trás, né? E eu queria te fazer uma pergunta, porque empreendedorismo social e um negócio social são as mesmas coisas? O negócio social está dentro do empreendedorismo social. O empreendedorismo social é você utilizar ferramentas de mercado para tentar resolver problemas sociais, né? Então, o negócio se aplica da mesma forma que uma ONG cria uma tecnologia social para tentar aplacar e gerar impacto social dentro de uma comunidade, na área de educação, saúde. E o negócio social vem usando mecanismos de mercado, mas com um propósito muito claro de causar impacto, de gerar impacto. Todo negócio deveria ser social, né? Sim. Mas acho que a gente está caminhando cada vez mais, esse conceito evoluiu e negócios que nascem genuinamente com essa finalidade de criar um serviço, de oferecer um serviço, pode ter lucro ou não, tem negócios de impacto que são, né, todo lucro, tudo é revestido para o próprio negócio. Mas gera lucro, né? Porque isso acho que é uma coisa interessante de falar. Mas pode ter lucro, sim. Sim, pode, mas é porque eu acho que uma coisa que as pessoas deve às vezes ter, confundem, o negócio social, por base, ele é um negócio. Ele gera lucro. O que você vai fazer com esse lucro? Se ele vai ser realocado no negócio, ok, mas ele é um negócio, ele paga impostos, inclusive, como um negócio, então não tem incentivo hoje, eu acho ainda pena. Não tem, acho que é um marco, acho que tem que avançar. Que não tem incentivo fiscal nenhum, então ele funciona como um negócio, mas o objeto principal dele realmente sana aí uma questão social, enfim. Mas aí, o negócio social entende um pouco mais, mas quando eu li empreendedorismo social, eu fiquei com essa questão. Então, por exemplo, uma ONG você pode considerar também um empreendedorismo social? Ele é um empreendedor social. Ele é um empreendedor social. Quando a gente falava de empreendedor social lá atrás, a gente estava falando muito desse herói solitário, desse ongueiro. Então, assim, quando a gente começou esse conceito lá atrás, 25 anos e tal, então é um conceito muito novo, né? Então, vinha muito em cima de ONGs. E aí você começa a ter, aí vem o Yunus, né, lá em Bangladesh, com o Banco do Povo, que começa a trazer esse olhar econômico e tal. E aí você começa a ter dentro do campo do empreendedorismo social, o empreendedor social que empreende negócios. Então são duas vertentes. E hoje é cada vez mais comum, e acho que faz muito sentido, negócios híbridos. Você tem uma ONG, você tem um negócio para alimentar aquela ONG, você cria mecanismos de mercado também para gerar recursos e tornar mais sustentável o seu empreendimento social, seja ele para um negócio puro e simples, ele ser uma boa governança, ele ser bem administrado, ele trazer lucro para que aquele lucro mantenha as atividades daquela ONG ou daquele próprio negócio, né? Então você tem os dois modelos ali. Um terceiro que é o híbrido, que eu acho que hoje quase todas as organizações hoje já começam a pensar com essa cabeça de trazer sustentabilidade por meio de um negócio vinculado ao core ali do que você está atuando. A gente recebeu aqui as mulheres do Mão de Maria. Então, que é um negócio social. Né? Ele gera renda, mas ele gera renda e ele também instrumentaliza aquelas mulheres. Para alimentar a estrutura do próprio negócio. Exatamente. Mas eu queria trazer, porque esse conceito ele é complexo, ele não é uma coisa fácil. Eu acho que eu consegui traduzir. Maravilhoso, gente. Traduziu, explicou. Eu queria saber um pouco, eu fiquei curiosa sobre o prêmio. Eu já escutei, obviamente, falar. Eu já até quis concorrer com a minha organização, porque eu já tive ONG, né? Mas eu queria entender um pouco como que é essa história do prêmio do empreendedor social, né? Qual que é o critério que coloca alguém apto a concorrer a ele? Olha, a gente busca empreendedores no Brasil que estejam na vanguarda ali, que estejam inovando e gerando impacto, né? Então a gente está buscando tecnologias sociais, modelos de negócios que realmente já estejam em um estágio já de consolidação de médio para
para longo, tal, porque a gente é parceiro da Rede Schwab, que busca o late stage. Eles buscam já empreendedores já maduros para que possam se conectar com o Fórum Econômico Mundial. Faça sentido eles estarem dentro desse universo e se conectando já dentro de uma estrutura de governança e tudo mais, que já consistente para escalar, para ganhar escala, para ter mais apoios e tudo mais. O prêmio tem também categorias voltadas para empreendedores jovens. A gente começou a criar porque o ecossistema também vive disso e precisa da mesma visibilidade. Então, o que a Folha oferece para os premiados, né? É muita visibilidade, é uma chancela, que é importante, né? Então, tem todo um fortalecimento ali daquelas organizações que são premiadas. Então, o que a gente busca no prêmio, né? Os critérios. Depende, em várias categorias. A gente teve prêmios especiais por causa da pandemia, mas agora a gente está voltando a premiar por categorias e a gente vai elegendo. Ano passado, por exemplo, teve algum tema muito emergente, foi a emergência na Amazônia. Então, a gente teve uma categoria específica para inovação, voltado para biomas, né? E aí a gente teve para os biomas ameaçados. A gente teve projetos na Amazônia, teve projetos 2 na Amazônia e um no Pantanal, que foram finalistas. E um dos premiados, né? Um dos finalistas, o MAP Biomas, que é uma rede que monitora, né, o uso da terra no Brasil e que tem tido um trabalho muito importante para a preservação da Amazônia e para, né, um instrumento para a política pública, para uma série de coisas, foi um indicado para a Schwab. Acabou de ser apresentado em Davos e foi incrível, porque o Tasso Azevedo, que faz um trabalho incrível e de organizar, e é um impacto coletivo, colaborativo. Ele reúne uma série de organizações, universidades, para gerar esses dados e promover, né, a proteção dos biomas. É super importante o trabalho que ele faz. E, ao mesmo tempo, a gente premia em direitos humanos, em áreas assim, inclusão social e produtiva, que é outra coisa bem importante, geração de renda. Então, aí você tem um leque, assim, a rede hoje tem 132 empreendedores sociais, entre finalistas e vencedores, aí todos esses anos. Já é o 19º ano. Você está desde o começo? Não, eu estou há 10 edições. Tá. E aí eu tenho uma curiosidade, assim, hoje o teu papel dentro da organização, qual você ajuda na seleção? Você ajuda a ver quem vai ganhar? Pisciana, né? A gente faz tudo, Onde né? você tá? A gente faz tudo, né? Não, eu sou hoje... meu cargo na Folha Editora, né, do Empreendedor Social, tem uma parte editorial, que é de fazer caderno especial, de apresentar e de fazer uma parte jornalística mesmo, mas o prêmio vai além do jornalismo hoje. Eu preciso fazer avaliação. Eu aprendi a fazer avaliação de impacto, né? Então, no começo a gente tinha consultores que trabalhavam ali, então hoje a gente tem uma equipe formada dentro da Folha. Caramba, é dificílimo isso. A gente faz um trabalho bem importante, eu acho que aprendi muito ali, a gente tem o respaldo, tem toda uma metodologia, né, que vem da Schwab, que vem do parceiro internacional, e a gente foi desenvolvendo também o jeito de fazer aqui. Eu acho que o Prêmio Brasileiro é um benchmark mesmo, a gente foi criando coisas interessantes aqui no Brasil para avaliação, e a gente vai a campo, né, então a gente entrevista, tem toda a inscrição, tem tudo isso, e tem um melhor momento, que é o momento em que a gente vai lá, né, e faz o trabalho em campo mesmo, que é a reportagem, e a parte da consultoria mesmo, que a gente vai lá para checar, né, os dados. A gente pede muita informação, documentação, uma chancela é importante, então a gente também tem que ter Mas vocês vão em loco antes ou depois? Antes. Antes, para todo finalizar. Mundo que está lá... Quem chega à final já passou pela diligência, né? A gente faz uma diligência ali, a gente analisa a documentação, a gente faz uma entrevista prévia para entender, faz a diligência mesmo que a gente precisa fazer para chancelar. E aí eu quero te perguntar o seguinte, né? Porque isso aqui é o divã. Já é difícil empreender, né? Aí eu fico imaginando a pessoa que quer empreender e ainda, né? Fazer o social. Você que vê de fora, você consegue... mensurar para nossa, é mais fácil, é mais difícil, é igual? Olha, eu acho que o trabalho é um trabalho heróico, é um trabalho que exige muito solitário, muito sofrido. Eu acho que empreender socialmente é um trabalho, o maior que seja, eu acho que o retorno é imenso, mas o que ele te cobra, o que ele exige de você também é muito, porque eu vejo isso na rede, né? Exige uma resiliência, exige um compromisso muito, muito forte daquelas pessoas que se dedicam a essas causas, porque
porque é isso, né? São grandes causas, são grandes problemas. Você está lidando com desafios que o governo não conseguiu resolver, que a sociedade está fazendo de conta que não existe, que as empresas não colocam o suficiente recursos para solucionar, e você no meio disso tudo. Então você está ali tentando fazer milagre, é sempre assim. Então é bem complicado. E eu acho que o empreendedor social precisa de suporte, eu acho que nem sempre tem. A gente tem uma gestão de rede ali, a gente está tentando se organizar agora para trabalhar mais coletivamente e tal. A Folha não é uma gestora de rede de empreendedores, o nosso core é jornalismo. Então eu tento ali, na medida, a gente não tem redes específicas que trabalham com empreendedorismo, como a própria Schwab, a Choca e tudo mais. E essas redes também têm trabalhado um pouco muito a saúde mental dos seus empreendedores sociais, porque é gente que está na linha de frente de uma guerra. Sim. A gente vive numa guerra, né? É uma guerra contra a desigualdade. Né? Então, é uma guerra invisível ali, com perdas baixas. Basta ver o que está acontecendo com os Yanomamis agora, né? Então, você imagina o que é você lidar com essa fragilidade, ter que estar respondendo a essa emergência, e isso cotidianamente. Então, é todos os dias, né? Então, a pessoa que está trabalhando na área de saúde, na área de nutrição, na área de segurança alimentar, na área de educação, é o tempo todo correndo atrás de dinheiro, de recursos, né? Como se manter, é um trabalho muito pesado. Que exige, assim, acho que você tem que querer, é um propósito muito grande que move a maioria dessas pessoas. E como que você acha, eu pensando aqui como empreendedora, né? Eu falo que se hoje eu começasse a empreender, talvez eu criasse um negócio social, muito provavelmente. E aí, no meio do caminho, a Eliane não sabia que eu tinha uma loja de sapato e ela elogiou meu sapato. Então foi maravilhoso, porque foi assim, genuíno. Teve um momento que me deu um vazio, que eu falava, ai, gente, eu já tive ONG e tô aqui vendendo sapato. Nossa, no Shopping Guatemi, meu Deus, que vida vazia. E rolou isso pra mim. E aí eu falei, bom, mas eu amo meu negócio também, é um negócio que hoje, né, me dá lucro. E aí eu resolvi a cada par fazer uma doação para empreendedoras da periferia, né? Então a gente doou, por exemplo, no ano passado pro Fundo Volta por Cima, há 2 anos, né? Agora a gente está escolhendo o projeto Bitumami. Por que eu tô dando essa introdução para você? Porque como eu não sou uma empreendedora social dentro desse conceito, né? Então é uma coisa colateral. Que papel que você acha que os empreendedores não sociais podem ter dentro desse ecossistema que você está tão em contato? Olha, eu acho que todo negócio, aquele que a gente falou lá atrás, deveria ser social. Sim. E se ele não é 100%, não nasceu ali, eu acho que você imaginar que você tem que devolver para a sociedade, ter um papel social importante, é básico. Eu acho que quanto mais empresários olharem e se aproximarem do ecossistema de empreendedorismo social, mais força a gente vai ter. Porque sem a força, sem a grana das empresas e sem política pública e sem o Estado estar junto ali, a gente não vai sair desse atoleiro que a gente está. Porque o empreendedor social está ali, está testando um modelo. Ninguém conseguiu, né? Ele testou aquele modelo, tá dando certo naquela comunidade, a gente tem que levar aquilo para o Brasil, para o Estado, para o município e tal. Então, e esse potencial de escala só vem por meio de empresas ou do governo. Então eu acho que assim, tem que estar todo mundo na mesma mesa. Eu acho que quando a gente está falando hoje de impacto colaborativo, eu acho que é o que é muito disruptivo, a palavra da moda, o trabalho que está sendo feito no MEP Biomas é isso, é porque você tem ali a colaboração e é multissetorial, porque só o empreendedor social, ele vai, é isso, ele entrega tudo que ele pode, ele dá o sangue e ele vai continuar em débito. Ele vai continuar em dívida com aquela comunidade porque ele não consegue resolver ou trazer a escala que muitas vezes é necessário para realmente resolver o problema de forma, outra palavra muito querida, que é sistêmica. Todo mundo fala de sistêmico, mas porque os problemas sociais, eles não são, ele tem uma origem, tem causas, são multicausais. Então, se você não tiver essa resposta olhando para todos os lados, você não sai, você não resolve. Você falando, né, o Simon Sinek no livro dele do Jogo Infinito, ele fala da causa justa, né? Que nada mais é, né, que o empreendedor social, ele é básico que ele tenha uma causa justa. Que é uma causa que, por definição, ela é inatingível, porque ela é assim, por mais que a gente queira, a gente nunca vai acabar com a fome no Brasil, não, no mundo, né? No Brasil, espero que um dia acabe, mas enfim, sempre vai ter. Então, é uma causa que ela é infinita. Então, você tem que ter alguém, aí agora eu que tô falando, por trás, que tenha isso muito forte, né? Chega a ser uma coisa, eu falo que empreendedor social parece tudo meio doido.
Eu tenho contato com os empreendedores sociais. Aí você conversa, você sai num bar, falando de outra coisa. Não, mas deixa eu te falar. E aí a pessoa entra com o negócio dela e fala o que ela fala, porque aquilo é paixão. Acho que aquilo tá nas vísceras, assim. Não sei se são os que eu entrei em contato, mas assim, eu sinto que é uma coisa que ocupa um pouco todas as esferas da vida, quando você tem um... Para que ele seja bem sucedido, acho que assim, não tem empreendedor social part-time, né? O cara tem que estar... É isso, é muito É visceral, né? Visceral, Eu acho que e é isso. É tão grande o desafio, é sempre um grande desafio, né? Mesmo que seja pequeno, assim. E acho que, assim, eu vejo, e dá muita esperança a gente ver, por exemplo, pequenos empreendedores sociais já com esse olhar sistêmico, sabe? De não levar não ser só assistencialista, né? Sim. De tentar achar soluções que sejam mais perenes, de chegar numa comunidade e falar assim, não é eu tô olhar de fora, é chegar para construir algo que faça sentido ali, que fique para além do empreendedor de fora. Então, eu vejo muito empreendedor da base da pirâmide, que está lá dentro daquela comunidade, que vivendo aquelas dores, e aí fala, eu vou ser agente da transformação da minha sociedade, da minha comunidade. Isso é outra novidade nesse ecossistema. Era muito de fora você chegar... sem achar que você chegou e o copo tá vazio. Cheguei para salvá-los, né? Naquele lugar tem potência, tem soluções. Então, se você não ouve quem tá ali, eu fico muito feliz quando a gente consegue premiar esse cara cheio de potência que tá ali na comunidade. Ano passado a gente premiou aqui um chefe, né, incrível, que é isso, porque a gente fala de gastronomia social, e aí chega gente incrível como o Davi Hertz, que já veio de fora, que é um cara que chegou e que traz esse conceito para o Brasil, fez coisas incríveis, que é um empreendedor, mas ao mesmo tempo a gente tem um chefe lá da periferia que está construindo algo incrível e com a mesma potência e com resultados incríveis para resolver o mesmo problema de insegurança alimentar, de geração de renda, de empoderamento feminino, de ver mulheres incríveis se descobrindo ali como empreendedoras. É incrível. Mas assim, isso que você falou, né? Eu li há um tempo atrás o livro da Melinda Gates, não sei se você já leu. E ela fala exatamente isso, né? Quando ela chegou, quer dizer, com uma instituição por trás, com tecnologia, com uma baita boa vontade, mas que ela chegou querendo trazer soluções. E não vendo a comunidade como parte da solução. Até ela entender isso e realmente conseguir se inserir naquelas comunidades que ela pretendia assistir, e entender que se ela não vivesse parte, entendesse primeiro o que eles têm de saber, que ela não conseguia fazer nada. Eu fiquei tão emocionada assim, porque parece uma coisa meio básica, mas não é, porque não é que a pessoa chega, não, eu mando, eu vou fazer a solução, não, ela chega com a melhor das boas intenções, né? Então, sei lá, vou te dar um anticoncepcional pra você não engravidar. Eu agora não lembro exatamente, mas eu lembro que tem uma passagem do livro que ela fala disso daí, e quando ela entende o que tinha por trás, por que não adiantava dar anticoncepcional, que elas nem iam no posto pegar anticoncepcional, que ela precisava entender o que estava por trás, então assim... Talvez ter filho fosse a lógica daquela comunidade, ter mais filhos. Então assim, agora eu realmente não lembro, nem sei porque eu trouxe um exemplo que eu não lembro o exemplo. Bárbara, né, gente? Mas assim, é que eu lembrei porque ela fala exatamente esse trecho. Eu acho ela de uma humildade incrível, assim. Não porque eu acho que tem uma prepotência aí de quem financia, de quem paga, de achar que que é o dono da coisa. Eu acho que não. Esse diálogo, entender as demandas e saber que aquela pessoa que está ali, mesmo que ela pode ter, ela tem mais para te ensinar, tem algo para te ensinar também, ou para ensinar sobre o problema que ela está vivendo e que você pode, junto, criar uma solução. Eu acho que isso é novo também, isso é bom. E aí eu fico pensando aqui, né, como empreendedora, eu já tive ONG, né, e aí depois que eu tive a ONG, eu falei, cara, eu tive durante 5 anos, eu falei, eu não devia ter tido essa ONG. Na época era para jovens de abrigo na busca do primeiro emprego. Eu falei, eu deveria ter apoiado um outro empreendedor social que já estava, por mais que eu tivesse feito psicologia, eu não tinha o conhecimento suficiente para escalar, então me dava um trabalho homérico, um negócio de eu já tinha a minha marca, então eu tocava paralelo, eu quase fiquei louca, entendeu? E aí depois, chegou no final, eu falei, não, gente, não dá. E aí eu passei, quando eu entendi, falei, não, deixa eu apoiar quem já é. Exato. E aí me deu uma ideia, gente, a gente pode pensar no futuro, podia ter, assim, apoio ao empreendedor, porque empreendedor sabe das dores. É solitário também, também tem um sonho que, tipo, você fica lá sonhando sozinho muitas vezes. E quando você entende que tem um par seu e que ainda tá resolvendo um problema gigante do mundo, por que não, gente? Vou lançar isso. Adote um empreendedor social, apoie um empreendedor social, porque é isso, né? Você fala, bom, o meu negócio então tá servindo
para um outro negócio. E às vezes o capital nem é, às vezes o empreendedor está precisando nem é dinheiro, às vezes o capital é humano, é uma mentoria, então tem várias formas de você se aproximar desse campo e contribuir e achar propósitos na sua vida e estar junto de gente que já está fazendo e que rala pra caramba. E tem um agravante, na minha opinião, né? Porque como eu já fui empreendedora social, o empreendedor social que está lá na linha de frente, às vezes perde alguma objetividade em algumas coisas. O que eu tô chamando de objetividade? Você tá lá lidando, sei lá, no caso da minha ONG, aí teve lá uma cena, tinha um jovem que tava com problema, e aí você solta, larga tudo que você tá fazendo pra você resolver aquilo, porque você está na linha de frente. Só que aquilo, se é um negócio social, não uma ONG, mas assim, às vezes você precisa de um olhar de fora de tudo bem, calma. Ok, afasta, coloca alguém para resolver isso daqui, mas você tem que ter um pouquinho de distanciamento, um pouquinho, na minha humilde opinião, para você conseguir com que aquilo escale, com que aquilo, às vezes você tem que falar não, e é muito difícil quando você tá na linha de frente falar não. Acho que onde eu queria chegar é isso, acho que o empreendedor social que tá na linha de frente, às vezes dizer um não para depois abrir 5 sims, às vezes é mais difícil. E um olhar de quem tá de fora, como você falou, né, ou um empreendedor, ou enfim, às vezes ajuda a escalar. Porque todos esses grandes problemas, eu acho que o mais difícil é a escala. Porque são grandes problemas. Então, se você não escalar, você também fica naquele... Enxugando gelo. E acho que também tem essa frustração de quem está muitos anos trabalhando no campo, de que não conseguiu dar esse salto para a escala. Então, você fez muito por muita gente, mas sabe que não fez na escala que precisa para resolver de fato, né? E aí porque eu adoro aproveitar que tem um monte de empreendedor escutando, entendeu? Aí, caso o empreendedor não esteja entendendo a mensagem subliminar, eu gosto de deixar ela explícita. Então, o negócio é o seguinte, se vocês estão escutando esse podcast, pesquisa um pouco mais sobre o que é o empreendedor social, o que é um negócio social, como você pode apoiar, né? Porque eu pego o que eu fiz com o meu negócio, gente, de verdade, pra mim deu um outro tesão de acordar. Eu falo, cara, hoje, além de tudo, eu tô fazendo isso. A Artemisa, que é uma outra aceleradora, que tá por trás do ela é maravilhosa, a Mauri, que tá por trás do Volta por Cima, que é um projeto deles. O Banco Pérola, que é um banco inspirado no Yunus, que dá microcrédito. E todo esse ecossistema tá ligado quando a gente dá crédito através do que eu vendo no sapato. Então, assim, às vezes eu falo assim, Tati, nossa, mas você tá divulgando muito mal, eu nem sabia. Eu falei, realmente, eu devo estar divulgando mal, mas independente disso, eu sei. Me ajudou a acordar todos os dias e falar, cara, não é só eu estou dando emprego, estou dando emprego é básico, gente. O negócio tem que dar emprego, né? Porque também, socorro, né? Então, assim, mas é ir além. É você saber que o teu know-how, o meu know-how é esse. Eu, como ongueira, não foi uma catástrofe, foi maravilhoso. Foram 20 jovens, 60 jovens, né, no ano. Mas hoje a minha potência que eu tenho, que eu sou super comercial, tá a serviço de uma outra organização que é muito melhor que eu, como a Artemisa, como o Banco Pérola, enfim. A Artemisa é parceira do prêmio, é maravilhoso. Eu tenho vários cases incríveis que a gente apoiou e que passaram pelo prêmio, que passaram pela Artemisa. Acho que é bem importante também esse empreendedor também que vai beber nessas fontes, que vai buscar uma aceleração. Onde que ele procura? Então me conta. Eu sou uma empreendedora e eu quero apoiar um projeto, e hoje um outro problema que as pessoas têm dificuldade de confiar, e eu quero apoiar um projeto que realmente seja escalável. Onde que eu acho essas pessoas? Olha, eu acho que assim, a gente tem uma lista, né, de premiados lá, você pode buscar isso no próprio site da Folha, mas assim, você tem as aceleradoras, você tem a Choca, você tem a que é outra rede, você tem empreendedores que já passaram pela seleção, que já foram avaliados, né? Então são tecnologias sociais que a gente já tem ali um caminho, que sabe que já foram testadas, que são modelos sérios e tal. Então ali você tem tudo. Hoje você tem aceleradoras como a Quintessa, tem Yunus, você tem a Artemisa. Esse ecossistema do Brasil está cada vez mais encorpado e em negócios sociais que estão no sistema B, que tem uma certificação B. Então você tem hoje no Brasil, você tem chancelas para você, onde você vai colocar o seu dinheiro. É óbvio também, eu acho que tem uma coisa importante a ser dita, fala-se muito em negócio social, mas ainda tem causas que não são negócios. Que não são negociáveis nesse sentido. Não tem como, ainda vão continuar precisando da filantropia. Então, é super importante falar disso, ou da presença do Estado mais forte. Eu tenho um exemplo lindo dentro da rede, que são as APACs, são os presídios sem guardas e sem armas. No Brasil, nós temos mais de 50 prisões assim. E com um grau de reinserção social desses caras
de 80%. Nossa, agora eu boiei, é o explica contrário. mais. Então a PAC é um método que foi desenvolvido no Brasil, é uma tecnologia social brasileira que foi reconhecida pela Schwab, foi para o mundo, está em 19 países já, e que é uma lógica de um pequeno presídio, em que ali a lógica é a recuperação. Então o cara vai para ali, o juiz tem que aceitar, né? Qualquer preso pode passar por uma PAC. É uma metodologia de 12 passos, tem muito focado no autoconhecimento, em ajuda, e o preso tomando a responsabilidade sobre a sua pena até. Ele toma conta da cela, ele tem a chave da cela, ele pode sair da prisão. Não tem fuga na PAC. O cara que vai para lá, ele quer se ressocializar. Ou muitas vezes nem é se ressocializar, é se socializar, porque a maioria daqueles presos sequer foram socializados, né? Vão pro crime e tal. E aí você tem um nível de reincidência criminal pós a PAC de 15%, que é o contrário das outras prisões. E é muito interessante como é que ela se mantém. Um preso ali custa 1/3 do que custa no sistema prisional comum. Naquela crise prisional lá no Maranhão, foram abertas 5 APACs, o que tirou a pressão daquele sistema e tal, e é muito interessante. O que falta para terem mais APACs? Porque é público, né? Quem mantém é o Estado, porque eles partem do princípio de que o preso é uma responsabilidade do Estado manter aquela estrutura. Precisa mudar a metodologia, porque nem em todo lugar você consegue entrar. Um juiz precisa comprar essa ideia, o promotor muda, dá muito mais trabalho, o sistema de justiça precisa acreditar naquele processo, aí você precisa montar essa estrutura, você passa por várias etapas, tem mais ou menos umas 100 em gestação no Brasil. Existe hoje uma federação que cuida disso, mas precisa de dinheiro para começar isso. O Estado tem que acreditar, o Tribunal de Justiça. Minas é um exemplo. Minas é onde existem mais APACs no Brasil. O Valdeci Ferreira é o empreendedor social que começou esse movimento, mas ele não entra em vários estados. Você tem o crime organizado que não quer e preso dá dinheiro. Então tem muita gente que não quer. O presídio é uma grande empresa para alguns. Sim. E não é um negócio social, não. Não, zero. Então, quer dizer, tem causas, assim, o Valdeci brinca que o preso, né, o condenado, é a última das causas. Então é muito difícil você empreender, você levar adiante. Parece tão simples, parece que todo mundo quer isso, né? Mas você tem a visão da sociedade que bandido bom é bandido morto. Não, tem tantas outras causas antes então, que são mais... Criancinha, velhinho. Então, assim, é mais fácil ali. Mas, assim, a gente tem que... são todos os problemas sociais que estão ali. Claro. Que vai parar no presídio. Então, esse não tem negócio social até, né? Ali é uma associação sem fins lucrativos que mantém as APACs. E aí eu quero fazer uma pergunta, porque a gente, né, isso pra mim tem tudo a ver com propósito, né? Você acha que você vive a sua vida com propósito? O que você chama de propósito? Porque o propósito pode, né? Acho que o propósito da gente estar aqui é a gente transformar e tentar que esse mundo seja um mundo mais justo, um mundo melhor, né? Eu acho que é isso que a gente busca, né? E eu acho que a nossa profissão é um importante instrumento de fazer isso. Eu acho que o jornalismo tem isso, e eu acho que eu poder usar a minha voz, usar o meu talento, usar o meu trabalho para isso é maravilhoso. É um presente hoje eu estar fazendo um trabalho como esse. É trabalho, sim, tem muita coisa, né? É duro, não é sempre fácil, mas é importante. E eu perceber que essa temática, o empreendedorismo social, está saindo do gueto, do nicho ali, né? Hoje não, hoje a gente ocupa espaços mais nobres dentro do próprio jornal. Eu vejo empreendedores sociais hoje, colunistas, falando e tendo uma visibilidade incrível, são influencers, são pessoas super bacanas, e acho que hoje essa coisa de você falar de propósito não parece uma coisa de sonhador, de gente, né, que tá ali, paz e amor. Com margarina na cabeça. Não, eu acho que é possível viver com propósito e fazer, no meu caso, um jornalismo que não é ativismo. Eu não sou uma ativista, eu sou jornalista, tenho que fazer, faço matéria. Acho que tem uma diferença, uma distinção aí, eu acho que não é isso, porque eu não sou parte, né, eu tenho que ter esse olhar de jornalista, eu sou um editor, eu faço matéria, tenho um olhar crítico, e devo ter, eu acho que é importante que se tenha, mas eu estou ali para advogar e colocar cada vez mais esses cases, essas histórias. Eu acho que a gente precisa
de histórias positivas, mostrar os casos de boas práticas. Acho que o Brasil precisa disso, acho que a gente vai falar, olha, aqui está dando certo, a gente está apontando um monte de problema, um monte de erro o tempo todo. Eu acho que a gente também trazer essa agenda positiva que o empreendedorismo social traz. Olha, a gente está buscando soluções, é uma outra perspectiva do problema. A gente está falando de problema, mas a gente está trazendo a perspectiva da solução, de que é possível sair daquele lugar. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que é um jeito ótimo de encarar a vida. Eu acho que você deu um exemplo, né, que eu sempre falo, que as pessoas falam, uma coisa é o quê, outra coisa é para quê, né? Então, assim, o quê? Você é jornalista, você, né, escreve, mas o para quê, que para mim é onde está o que eu chamo de propósito, que é o que você falou, né? Que é a transformação, e que é você realmente poder levar essa mensagem adiante, mas de uma forma propositiva, né? Tipo, para realmente transformar. A gente adora esse assunto de empreendedorismo social, a gente ficaria horas. Eu participo de algumas comunidades de empreendedorismo social, então acho muito legal. E aí você falou, eu até quero fazer um convite, adoro, gente, fazer merchan, porque como o podcast é meu, eu adoro, aí eu posso parar a hora que eu quero fazer, no momento, merchan. Porque eu tenho um podcast que chama Os Incomodados que se Mexam, que só traz empreendedores sociais. Opa, vamos pautar então é muito legal. Não, a gente já trouxe alguns, e é isso, é lindo escutar a história deles, escutar, enfim, como as coisas acontecem. Então fica o meu convite. A pessoa tá num podcast convidando pra outro podcast. Você vê que eu tenho ascendente gêmeos, entendeu? Eu não sei o que eu quero da minha vida, mas eu sei que eu quero muito. Eu tô querendo emplacar um monte de empreendedor social lá. Ai, maravilhoso. Não, mas antes eu quero saber agora, você como jornalista, né? Teve algum momento que você falou, ai, gente... Porque isso aqui é um divã, né? Então a gente gosta daquele momento crise, que você fala, ai, nossa, eu sei que o que eu faço é maravilhoso, mas eu tô exausto, não aguento mais, ou não. Algum momento que você falou, vou largar tudo isso? Ah, não, já tive, né? Você sempre... Crises, eu acho que é super importante você passar por momentos de crise até para você encontrar forças, encontrar significado, né? Eu acho que é muito por aí. Mas eu acho que eu nunca tive uma crise que me paralisasse. Eu acho que as crises vieram e, assim, em alguns momentos foi bem difícil, mas... eu sempre consegui sair delas, por quê? Eu acho que também tem uma dose, eu não sei se... eu acho que é de sorte, de estrela, de ter encontrado pessoas que me colocaram em outra reta. E aí, em alguns momentos, sim, eu pensei em fazer outras coisas. Agora mesmo, assim, as pessoas ficam falando, você não tem vontade de empreender e tal? Eu falei assim, ainda não, eu acho que ainda estou num lugar, eu estou fazendo intraempreendedorismo, dentro da Folha eu tenho colocado de pé essa área de empreendedorismo social, tenho atuado como uma forma de empreendedor ali também, para viabilizar projetos e tal, então isso me faz não ficar parado também. Eu adoro a minha profissão, acho jornalismo realmente a melhor profissão do mundo, eu tenho essa convicção, assim, de que eu faço algo que realmente... que me dá muito prazer, que me suga muito. Eu acho que é uma profissão que tira muito de você também, muitas horas de trabalho, plantão e tal, mas assim, na eleição mesmo, eu tinha terminado de entregar o prêmio, eu podia tirar férias, mas eu falei, não, como é que você tira férias numa eleição no Brasil? Quero cobrir a eleição. Eu fui ser repórter, né, eu sou editora, e eu gosto de reportagem, então eu tenho esse lado, tem a rede social ali, que é um espaço autoral meu de escrever, que é um negócio que eu adoro fazer e que a coisa da avaliação, do prêmio e tal, me tira um pouco desse foco. Eu não consigo fazer tantas matérias, mas eu faço, né? Eu tenho esse espaço para reportagem, uma coisa mais autoral. E aí eu fui cobrir. E foi maravilhoso. Então é isso. Eu acho que se eu não tivesse estado na cobertura ali, eu ia estar em crise. Eu falei, olha, eu estou perdendo esse lado da profissão, que é o do repórter, que é de estar fazendo algo, mas é isso, também não quero, acho que já passou essa minha fase de estar no dia a dia também, eu já estou fazendo outra coisa que é super importante também no jornal, que é estar editando, pensando no prêmio, então é isso, a profissão vai mudando, então você vai mudando também. Eu acho que crise eu tive em vários momentos, mas eu acho que eu sempre passei por elas e saí mais fortalecida e mais consciente de que é o que eu gosto de fazer. É que você, dá pra ver, gente, que você adora, que você mergulha dentro disso daí. E você tem uma rede de apoio? Tenho. Eu acho que assim, não... Até suspirou, gente. Não sei se ela tem, porque esse suspiro, há dúvidas. Eu acho que eu já tô precisando mais apoio.
Tem, sabe? Nunca é suficiente, né? Fica a dica. Rede de apoio de Eliane Trindade. Gente, cola nela. Cola. Acho que assim, tem horas que você acha que você não vai dar conta, e é isso, né? Na vida pessoal, você vai sacrificando algumas coisas, mas eu acho que precisa. Eu falo muito, eu acho que eu tenho bons amigos, eu acho que isso é uma família também que me dá um suporte importante ali. Mas eu acho que eu tenho, sim, eu tenho pessoas que seguram muito essa onda, sabe? Com quem eu divido muito. Eu sou de falar muitos problemas, eu não sou de guardar. Então, eu compartilho muito. O bom e o ruim. Eu sou aquela pessoa também que adora ligar para contar as coisas bacanas que estão acontecendo, mas eu também sou aquela que peço socorro. Você faz terapia? Já fiz em alguns momentos, agora eu não faço mais. É caro, né, gente? A gente tá Cuidar da cabeça, não. Então, assim, tô cuidando quem faz terapia lá em casa são as crianças. Você tem filhos? 2. Meninos? Uma menina e um menino. Quantos anos eles têm? 17 e 12. Gente, mãe é um bicho muito tonto, né? A gente fala, já tem. Quer me dar um recado pra eles? Oi, João. Oi, Bruna. Adorei! E eles vão ficar vendo depois. Maravilhoso. Você falou que eu tô fazendo terapia, mãe. No ar. Abrindo a minha vida. Só 500 mil de pessoas escutam esse podcast. Mas chama de vão o negócio aqui, tá tudo certo. Gente, é isso. Senão vai achar que entendeu. Mas é pouca gente que vê. Só 500 mil que vê, mas tá tudo tá tudo certo. Depois posso falar. Nessas crianças tem assunto pra terapia. Então é bom falar que a mãe falou da terapia no divã, porque assim você fala disso na terapia, porque senão também não vale a pena. Não, mas super importante, eu sou super a favor de terapia. Não, tô bem quando eles reclamam. Eu não tô tendo tempo de fazer. É que quando eles reclamam de mim, eu falei, o que tá reclamando? É bom pra você ter assunto de terapia no futuro, porque senão não vai querer fazer terapia. Então eu tô te dando bagagem pra você poder um dia ir falar de mim. Não, e quando você vê o tanto que é bom e importante pra eles, como eles começam a verbalizar e como eles são tão bem, então eu acho que é um trabalho incrível. Sou só a favor do divã. E aí, estou partindo assim para o nosso final. E eu queria saber o seguinte, o que você falaria hoje para quem quer empreender, social ou não? Inclusive, eu quero saber se, né, enfim. Olha, eu acho que assim, como tudo na vida, eu acho que assim, ter foco, acreditar que você pode. Aquilo que você perguntou, né? Para que eu vou entrar nessa, né? Por que eu tô aqui? O que me move? Acho que quando você tem essa convicção, essa certeza, tudo fica mais fácil. Empreender, ser jornalista, não é tudo na vida, né? Então, assim, é você entender o que te move, porque aquilo é importante para você. Eu acho que aí tudo conspira. Eu acho que a energia que você precisa, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem essa estrela, tem essa sorte. Eu acho que vem com isso, com essa energia de acreditar. Eu acredito que vai dar certo, que a coisa tem que acontecer. E às vezes é um milagre mesmo. As coisas, você não tem a estrutura que você imaginava ter, você não tem os apoios, de repente as coisas começam a acontecer. Ou às vezes não acontece. Acho que é importante falar de fracasso também. Fracasso nem sempre é ruim, não. Às vezes você errar, você voltar, dar alguns passos, você desistir de um caminho, faz parte de outra coisa maior que você vai encontrar ali na frente. Eu acho que é importante olhar isso, porque todo mundo fala de sucesso, mas sucesso tem um monte de tombo no caminho, tem um monte de rasteira que você tomou, tem um monte de gente não muito legal que você encontra. Sim, e gente que torce contra, que trabalha contra, né? Às vezes você acha que está fazendo a melhor coisa do mundo e você está lutando ali com forças que nem sempre são legais, e é isso, às vezes isso dói, isso é ruim, mas eu acho que quando você acredita e você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, é isso. Fica mais fácil de aturar, né? Aturar e superar e continuar. Acho que a palavra é continuar, não desistir. É isso, porque se eu não tivesse propósito nas coisas que eu faço, de um modo geral, toda vez que eu tô cansada, eu falo, nossa, eu quero, mamãe, para de fazer isso. Eu falei, gente, eu tô fazendo isso por conta disso, e eu explico pra eles também, por conta disso, então assim, é muito importante isso. Eu tô cansada, claro, não é que você faz todo dia sorrindo, mas eu tenho tanto orgulho do que eu faço, que isso me dá um ânimo extra de falar, tá bom, é um dia que eu tô cansada, mas vamos pro próximo, sabe? Porque quando você faz uma coisa também não... Tipo, o que eu tô fazendo? Quando você não sabe responder essas primeiras perguntas, realmente, melhor fazer, né? Já para por aí. Para finalizar,
Opa, de novo. Adoro. Eu sou uma pessoa que começa Eu achei que tinha finalizado. Não, eu finalizo 2 vezes. Entendi. Eu sou uma pessoa que eu ganho em segundo e eu finalizo 2 vezes também, entendeu? Entendi. Então vamos agora para o final. Eu queria saber 5 curiosidades sobre você. Ai, meu Deus do céu. 5? Ai, meu... Gente... Eu não sei nada, eu sei muito pouco. Então qualquer coisa pra mim vai ser uma super curiosidade. Eu nasci numa cidadezinha no interior da Bahia, chamada Jaguaquara, que eu adoro esse fato da minha biografia, que é um lugar muito especial, e eu acho que ali eu aprendi e me deu essa vontade de estar no mundo e ter asas. Eu fui para a Albânia, já cobri uma guerra, já tive um momento assim, que é um negócio bem bacana, que eu já era muito jovem, acho que hoje eu não teria ido nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu não tinha ideia dos riscos que eu corri, e fui no meio do país em guerra, destroçado, assim, no meio de uma guerra civil ali, eu no meio. A minha maternidade é uma maternidade muito especial, eu adotei Bruno e João. Que eles linda. são adotados, meus filhos maravilhosos. Eu morei na Itália, que foi uma experiência maravilhosa. Jovem, eu ganhei uma bolsa, fui estudar ciências políticas morei em Pisa. Tem uma relação muito especial com esse país, que é uma segunda pátria, que é muito interessante. E eu sou escritora também, eu tô tentando agora enveredar aí pela ficção, que é uma coisa pra gente grande. É isso. Me parece bem grande. Aliás, me parece gigante. Muito sério. Eu também acho. Tudo que você tem feito, que lindo, assim, você dá voz pra todos esses empreendedores nesse projeto que é lindo. Parabéns mesmo. Muito honrada você estar aqui no meu divã. De verdade. Obrigada. E ainda mais que você veio quase de caiaque. Aí... Pois é, e foi sem dor, né? Você viu, né? Obrigada. Obrigada pelo convite. Amei.